não vai fazer de pé, né? Você Você é o nosso diretor de arte. Então tá bom, a gente faz a arte do possível aqui. Ô Carol, estamos aqui na cidade de Itararé e fomos apresentados recentemente. Eu gostei muito do que eu escutei antes, quando não estávamos gravando, então combinamos que você vai se apresentar e dizer a que veio. Legal, Chico e seguidores do Chico, que prazer estar aqui hoje. Eu sou Carolina, sou arquiteta urbanista de Itararé, faço parte de uma associação sem fins lucrativos que se chama Associação Canyons Paulistas. E na associação a gente trabalha pela preservação do patrimônio natural e cultural. E a gente está aqui hoje no Parque Ferroviário de Itararé, que é essa joia, esse tesouro, não só para Itararé, mas para todo o estado de São Paulo, porque é um dos maiores conjuntos ferroviários aqui de São Paulo. A gente está na estação, que é projeto de um dos arquitetos mais célebres do seu período, que é o Ramos de Azevedo, que fez o Mercado Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal e tantas outras arquiteturas maravilhosas por aí. Ali a gente tem 2 galpões, um que pertencia ao estado de São Paulo e o outro ao Paraná. E aqui à nossa frente um monte de casinha dos ferroviários, onde de acordo com o cargo que cada um tinha dentro da ferrovia, ele ocupava essas casinhas. Algumas delas ainda mantêm os brasões antigos das suas ferrovias. E esse aqui era um grande nó modal. Então aqui finalizava a Sorocabana e se iniciava uma outra linha da rede de viação Paraná-Santa Catarina que ia até o Uruguai. E para a gente é muito lindo pensar que a nossa cidadezinha no interior de São Paulo estava conectada aí com toda a América Latina. E temos aqui um grande sonho de que esse lugar hoje, que está nessa situação que parece estar abandonado, ele se transforme num grande espaço de convivência da comunidade itararense e que a gente tem aqui uma série de programações culturais, educativas, de lazer, de tecnologia, para que a gente tenha muitas pessoas convivendo por aqui, né? Então a gente entende que isso aqui é um tesouro que pode ser potencializado e se transformar num dos maiores charmes, né, o coração dinâmico de Itararé e também trazer muitos turistas para cá, porque a gente acredita que turismo não é só ecoturismo, não é só a cachoeira, a natureza que a gente tem aqui é deslumbrante, mas é também a cultura, a gastronomia, a nossa educação e tudo mais que a gente pode transbordar do ponto de vista artístico. Legal. E agora, quem é a Carol? Assim, você nasceu aqui, né? Você pode falar há quantos anos você nasceu? Você se sente à vontade? Claro que sim. Eu nasci em 86. Eu morei em Itararé até os 16 anos. E fui então estudar em São Paulo, onde eu fiz arquitetura e urbanismo na Escola da Cidade, uma faculdade que é uma associação sem fins lucrativos de ensino de arquitetura. E lá eu tive uma formação muito voltada ao aspecto humano, né, mais sociólogo, mais de a gente cumprir a nossa função social enquanto um profissional. Então lá eu fui cultivando esse amor por tudo aquilo que estava à margem. Mas você já sabia que você ia encontrar isso? Por isso que você escolheu essa faculdade? Sim, por isso que eu escolhi essa faculdade, tá. mas lá de fato eu me transformei enquanto pessoa. Assim. Até hoje eu brinco que eu não sei o que eu seria se eu não tivesse tido essa formação mais humanista. E dentro da faculdade, né, estudando em São Paulo, a minha grande bandeira era das cidades pequenas. Então, no Brasil, a gente tem 5.500 cidades. A grande maioria delas são pequenas cidades, como a minha, que tem menos de 50 mil habitantes. E a questão é como que essas pessoas estão morando nessa cidade. Com que dignidade? As pessoas têm acesso à qualidade de ar, de água, de solo, elas estão morando em boas residências, elas estão tendo acesso a uma programação cultural, educativa, elas têm acesso a esportes, né? Enfim, tudo que o ser humano tem que ter direito. Então foi por isso que depois de um tempo a nave-mãe me chamou, volta para a sua cidade e junto com um grupo de pessoas muito maravilhosas, né, humanistas, ambientalistas, pessoal da engenharia florestal, agrônomos, sociólogos, professores, muita gente das artes. A gente fundou a Associação Canyons Paulistas e vem trabalhando para que as cidades pequenas do sudoeste paulista elas sejam muito incríveis. E você estava falando que essa aqui é uma região que é meio desconhecida, até para mim era. O que eu vou encontrar lá? Eu não sabia, né? O Vale do Ribeira e essa região aqui para mim era uma incógnita que eu só estou descobrindo estando aqui.
Porque acho que nem se fala muito dessa região, né? Nem se fala. Nem se fala, né? Nem se fala, Chico. O progresso, ele se dá em alguma medida reforçando certas coisas. Então, quando a gente vê onde o governo escolhe fazer os grandes eixos de mobilidade, sempre foi nos excluindo, onde vão ficando as grandes universidades, onde vão ficando as indústrias. Em alguma medida, a nossa região não tinha uma vocação. E assim a gente foi ficando sempre um pouco à margem. E por um lado acabou preservando, acho que no Sim. caso ali do Vale do Ribeira, né, com aqueles parques todos, né, verdade. o Penap, o Petar, né, o Carlos Botelho. Sim. Aconteceu isso aqui também? Em alguma medida, sim. A gente ainda tem áreas muito lindas, então, junto aos paredões, onde a gente encontra fragmentos do Cerrado e da Mata Atlântica. A gente tem aqui nascentes muito importantes de rios que depois vão desaguar nas represas de Chavantes, outro lugar lindo para se conhecer, que está um pouquinho mais aqui a norte da gente. E temos então aqui hoje uma economia que está baseada na silvicultura de forma geral, na plantação de pinos, eucalipto. Que é o que absorve a maior parte da mão de obra, ou sim, não? Sim, em grande medida sim. Aqui tem mineração também? Temos também mineração, principalmente junto às águas nas baixadas desses cânions, e temos também aqui uma economia muito forte em função dos grãos. Então há uma produção cada vez maior aqui de soja. E a gente, enquanto cidadão com consciência ambiental, a gente chama esses lugares de grandes desertos verdes. Ah, mas então esse termo não fui eu que criei, então devo ter escutado em algum lugar. É um termo muito... Já é usado esse muito termo. Muito legal, porque... Define o que é, né? Não estamos vendo diversidade. E o que a gente precisa cada vez mais é dizer que só há vida enquanto há diversidade de todos os tipos, de flora, de fauna. E a gente depende dessa diversidade para seguir vivendo, né? Sim, eu estava conversando com os historiadores, assim, hoje de manhã até, né? E toda vez que eu ouço falar dessa história daqui, dessa região, é sempre do ponto de vista europeu. É como se tivesse se iniciado com a chegada dos europeus aqui, que vieram em busca de ouro, e se conta a partir disso, e quando fala-se dos indígenas, fala-se, tem um grande vazio, né? Vocês pensaram nisso? Dá para incluir nesse seu projeto que vocês estão fazendo essa parte que eu acho que é tão importante, porque se a gente esquecer dela vai ficar manco e a gente está arriscado a tropicar, né? Se a gente não incluir isso. Então eu vou falar sobre isso com o maior prazer, Uba! com o maior prazer do mundo, porque estamos numa cidade que tem o nome do rio, Itararé, que é o rio que divide os dois estados, e é um nome indígena. Itararé quer dizer pedra que o rio cavou, então não é à toa que a gente vê essas águas caminhando por essas fendas, o rio por cavou, esses então por isso que dá essa formação, sim, né? Exatamente. Então logo mais quando você for visitar a Barreira, você vai ver muito isso lá. E aqui, então, quem deu esse nome, Itararé? E não é só Itararé, é Itararé, Itapeva, Itapetininga, tantas itas por aqui. Basicamente, a maior parte das nossas cidades por aqui tem nome indígenas. E onde estão esses indígenas? Onde estão? Né? Essa é a minha pergunta sempre. Então, o que fizemos, né, os nossos antepassados, foi em alguma medida dizimar, afastar, separar todas essas comunidades indígenas. Só que agora, nos últimos 20 anos, começa a ver o que os indígenas chamam de movimento de resistência, de retorno, de resgate. Então aqui muito pertinho de Itararé, no município de Itaporanga, a gente tem uma aldeia indígena. Ah, era justamente sobre essa aldeia, um rapaz que fez um trabalho de escola, não sei como é que chama, de graduação, né? E ele falava disso, desse retorno dos indígenas à terra que originalmente era deles. E que é muito potente, porque a FUNAI, por meio do trabalho com os arqueólogos, identifica esses territórios indígenas e faz então uma conversa com aldeias indígenas e pergunta se eles não gostariam de retornar àquele lugar da onde eles vieram. Então há uma aldeia muito grande aqui pertinho de Bauru, um município que chama Avaí. E de lá, algumas partes, porque os tupis-guaranis são nômades. Isso é muito lindo da natureza dele. Então, eles têm uma tendência de ficar mudando de lá para cá. Então, eles fundaram essa aldeia em Itaporanga, Atequaporã, e também fundaram outras 3 aldeias em Barão de Antonina. Então, lá a gente tem a aldeia Chondaros Tequamabeai, a gente tem a aldeia Piauí e tem a aldeia Caruguá, que quer dizer arco-íris. E lá, assim... Chico, convido você e todo mundo que está aqui assistindo a visitar. É o segundo convite que eu escuto hoje para ir visitar.
E assim, eles são tão amorosos, inteligentes, acolhedores. E tem uma coisa muito linda, porque eles estão pegando terrenos que era uma braquiara só, um capinzão herdado de uma pecuária grosseira, e estão transformando em floresta. Peraí, eles estão pegando as técnicas da agrofloresta, da agricultura sintrópica? É isso? Estão buscando, e inclusive nesse processo também reaprendendo formas de plantar que eles indígenas inventaram. As nossas florestas são invenções indígenas. Pois é, quando eu escutei isso eu fiquei bobo, eu falei, puxa vida, como que eu não me dei conta, né? Que eles é que cultivaram a mata amazônica, a floresta amazônica, né? Então, agrofloresta, orgânico, são termos que o homem branco inventou, mas que os indígenas, uma tecnologia ancestral, os negros, né? já faziam há muito tempo. É muito lindo ver também como esses costumes dos tupis-guaranis, eles estão junto com a gente também nos hábitos alimentares. Então, somos uma região também que come muito milho. E o milho vem dessa herança deles. A gente, dentro da Associação Canyons Paulistas, tem hoje o privilégio de sermos anfitriões de um projeto que se chama Roteiro do Milho, que vai envolver 10 municípios aqui na nossa região. Esse projeto ele foi idealizado pela pesquisadora Cristina Facchini. E é muito bonito porque, através dos hábitos alimentares, a gente consegue falar muito sobre nós também. E como que foi a nossa história nesse território onde estamos. Então, pelo Roteiro do Milho, a Cris, ela fala sobre os indígenas, fala sobre os negros, fala sobre os tropeiros, fala de agricultura familiar também. E esse projeto vai ser muito bacana, porque vai dar desde apoio a quem produz o milho, depois as pamonheiras, as cuscuzeiras, as pousadinhas, os restaurantes. E o resgate das sementes crioulas. Exatamente, também. Isso é a base. É a isso base. é o princípio. Estou até com um pacotinho, eu esqueci em casa, para te entregar de um pacotinho de milho crioulo. Eu adoro crioulo. esse disseminador. Eu sempre roxo. entrego para quem aprecia muito e vai plantar. E esse universo das sementes é muito apaixonante, né? Temos que nós, sim, sermos verdadeiras bibliotecas de semente, tá realmente trabalhando. Se eu sou abelha, pólen, né? Vai levando de um para outro e vai disseminando mesmo. Sim. Que legal, Carol. Então, eu não sei para onde a gente vai agora. O que você quer? Se você quiser, a gente pode dar uma passeadinha pelo conjunto. Você conhece aqui alguma coisa que você poderia informar sobre arquitetura? Podemos conversar sobre arquitetura, sim. Outra coisa. A gente, já a propósito, nós estávamos passeando um pouquinho em Tararé e acabou de ser, não sei se é reformado ou erigido, um centro de conectividade turística, alguma coisa assim, né? Você viu lá, não? Não. Não? Onde que tá? Não acredito. Bom, acho que botaram a placa ontem, então. Pode ser. Acho que é de recepção do turista ali. Tá. É numa praça ali que eu vi que é uma arquitetura super... recente, de hoje. Assim, E eu pensei assim, gente, mas essa cidade, se ela quer resgatar a história dela, por que ela não faz uma arquitetura que faz referência ao que foi aqui, né? Perfeito. Perfeito. Então, isso, Chico, é muito lindo que você traz. Primeiro porque para a gente saber quem somos, a gente precisa navegar por meio da nossa ancestralidade. De onde viemos, né? E respeitar quem que veio antes de nós. Quantas pessoas construíram esse lugar, que tem muita história, né? Quantas pessoas pisaram por esse chão, pegando o trem de lá para cá. Nossos pais, avós, bisavós, eles estiveram por aqui. E do ponto de vista ecológico, a gente tem a visão de que é muito mais sábio a gente restaurar a arquitetura que já existe e transformá-la do que começar do zero uma nova construção com outros materiais que você vai tirar de um lugar, levar para o outro, etc. Então, enquanto uma arquitetura regenerativa, o que a gente busca cada vez mais é pegar as construções já existentes com um valor, né, com significado para aquela comunidade e deixar ela muito potente, linda, agregar valores tecnológicos também nela. Vamos colocar a placa solar e vamos agregar, né, uma coisa interessante. Sim, as duas, né? Juntar as duas. Sim. Então a gente ia passear um pouquinho por esse conjunto, mas você tem chave para entrar lá dentro? Não, eu não tenho chave, a gente pode percorrer aqui um pouquinho por fora. E você vai conversando, falando sobre... Sim, e depois talvez eu te mostre um pouquinho ali do Córrego do Prata, que é onde nasce a cidade. E dependendo do horário, a gente pode ir para a Barreira logo depois. Beleza. Nós vamos para a Barreira. Você gostaria de ir lá? É um lugar tão bonito. bonito. Acho que vale a pena, né? Tá. Legal. Deixa com você, então. Então, a gente está aqui agora na nave central da estação. Então, esse era o lugar onde a população
vinda da cidade que está ali, vem para cá para comprar então os seus bilhetes. A cidade, você falou que nasce aqui embaixo, é isso? A cidade nasce aqui embaixo, junto ao Córrego do Prata, que está passando ali naquelas árvores. Isso seria assim um pouso de tropeiro? Exatamente. Então, grande parte das nossas cidades aqui, elas são cidades de tropeiros, elas são pontos de paradas, e é por isso que elas estão em distâncias mais ou menos similares, porque é um dia de 30, 40 quilômetros. Exatamente, é um dia de viagem até para as mulas e o gado todo descansar. Então, por aqui, esse gado, depois de cruzar o rio Itararé, porque era um momento onde os paredões ficavam muito próximos, então tem até uma pinturinha do Debré, um grande pintor da época, que ele demonstra uma tábua assim, e um tropeiro e uma mula passando por aqui. Uau. E aí depois, né, do cansaço da viagem, eles se estabeleceram por aqui. Então esse lugar todo se chamava o Bairro Velho, onde nasceu a cidade. E ali no topo da cidade a gente tem a Rua São Pedro, na parte que é a mais rua alta, principal. Né? E essa rua é uma rua muito larga, uma rua super bonita, que era por onde depois passavam todas as boiadas. E essa rua tinha um piso de pedra, como esse aqui, que é espetacular. Paralelepípedo que a gente chama. E que infelizmente esse paralelepípedo todo vem sendo coberto por asfalto, o que é uma coisa que lamentamos muito, que a gente tem muita história, tem muito valor aqui, e inclusive do ponto de vista ecológico, é um material extremamente interessante porque ele é drenante. Temos que ter cidades filtrantes e que não cidades que emitam calor, né? E também quando chove, né? Para onde vai a água, se não for para baixo, vai inundar os imóveis do entorno, né? Sim. Então, com uma falta e ilusão de que o asfalto é progresso, as nossas cidades estão ficando cada vez mais quentes e mais alagáveis em períodos de chuva, o que é uma grande estupidez enquanto recurso público, porque logo mais esse asfalto vai estar cheio de buraco, porque a vida vai brotar ali de baixo, a gente vai ter que ficar sempre gastando dinheiro para remendar e tapar buraco. E é por isso que a gente brinca muito, a gente precisa de alfabetização política para a gente, enquanto cidadão, reivindicar que os nossos vereadores falem menos sobre tapar buracos e mais sobre políticas públicas que são necessárias para os cidadãos. E entre elas é fazer isso, né? O que a gente faz quando a gente tem um tesouro como esse na nossa cidade? Puxa, por que aqui não é um lugar que conta as histórias, que ensina as pessoas, que dá lazer, que dá diversão? A gente precisa muito, né, de lazer, de cultura nas cidades pequenas. Aqui as pessoas têm poucas opções, acabam indo só no barzinho, no restaurante, não tem lugar para te divertir. Você esqueceu do celular. Do celular? As opções, né? Ai, nossa, não, mas é uma opção real, que é para onde o pessoal está indo, né? Eu não preciso sair de casa, eu vou ver o filme aqui pelo celular, eu não preciso encontrar, eu converso pelo Zap, né? E que coisa mais triste, porque a gente está perdendo laços afetivos muito importantes, né? Como que eu vou saber quem o Chico é mesmo se eu não olhar no olho azul do Chico, não é mesmo? E isso a gente está vendo que está fazendo com que a população adoeça mais. Então, quando a gente fala desses espaços públicos de convivência, é para que as pessoas se encontrem, Voltem a se encontrar, porque tem muita abundância quando elas estão juntas. Tem riqueza no encontro, que só acontece no encontro, né? Sim. Escuta, o que era aqui como uso? Porque tem umas plaquinhas ali, coordenação e... Então, hoje aqui funciona um programa educativo da Guarda Mirim, que é um programa onde depois que os alunos adolescentes, principalmente, saem da escola, eles vêm aqui para fazer algum tipo de formação. Não sei porque hoje está fechado. Então, esses edifícios foram ganhando um tipo de ocupação mais temporária que foi ficando, e a gente espera realmente logo mais ter um projeto até pedagógico de educação não formal, que se aproxime mais do que seria talvez um Senac, um Sesc, um Sebrae. Isso era uma coisa que a gente adoraria para esse espaço. Aqui, né? A gente adoraria ter algo assim para cá. Já tem esse projeto, né? Esperamos que sim. Não, o projeto já está pronto. Não tá? A gente na Associação Canyons Paulistas fez um projeto para cá de restauração dessas construções todas e de modernização para que elas ganhem novos usos, né, para que elas sejam lindas e potentes, como muitos dos museus que a gente vê aí, por exemplo, o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, que acabou de ser reinaugurado. Então, quando você vê por fora, ele está como se fossem as características do período da sua inauguração. Mas por dentro você vê que é moderno, tem um mobiliário de exposição moderno, está tudo bem cuidado. A gente imagina a mesma coisa para cá. Então, a gente fez um projeto também de paisagismo, onde a gente buscava
fazer um grande replantio junto à água, né, para que a gente realmente plantasse água junto aos córregos, porque quando chove muito, a gente vê que vão se formando piscinas por aí, vão se alagando. Então, nossa ideia é tratar isso aqui como um grande parque das águas mesmo, nessa parque mais rebaixada. Ali a ideia é da gente também criar um grande parque lindo, talvez com um espelho d'água para as crianças brincarem, derrubar aquele muro horrendo que está ali. A gente não gosta de muros na cidade, a gente quer integração nas cidades. E se aproximar as casinhas dos ferroviários, onde o nosso sonho seria que elas também fossem restauradas e, de repente, abrissem suas portas. Ah, aqui é a senhorinha que vende um bolo delicioso de fubá. Ah, essa aqui é uma grande costureira e faz um artesanato lindo. A gente gostaria também dessa vida pulsante aqui para as casinhas dos ferroviários. É preciso sonhar. É preciso sonhar muito alto. Quem não sonhar, né? Alto. Quem não busca as estrelas não tira o pé da lama. E agora a gente está numa fase de orçamento, né, uma estimativa de custo desse projeto, para que a gente possa elaborar um plano de captação de recursos e depois buscar tanto financiamento público quanto privado, para que a gente consiga, então, fazer aqui um projeto lindo de restauração, de modernização, de paisagismo e também de gestão cultural, de lazer, concurso para a população toda, de várias idades. Legal. A gente estava falando da arquitetura e já derivamos para isso aqui. Voltamos para a arquitetura aqui do Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo, então, foi um dos mestres de uma delicadeza absurda. Essa não é a única estação de trem desenhada por ele. Em Itapeva, ele também tem uma estação de trem que é uma gracinha. Elas são muito parecidas, Elas têm semelhança, se reconhece, tem uma assinatura em particular, mas também tem as suas variações. E aqui tinha uma coisa bonita, que esse lugar era um espaço, um estúdio fotográfico da população. As pessoas vinham aqui fazer as suas fotos de casamento e tal. E as fotos históricas que a gente tem do Parque Ferroviário são demais, porque a população é muito bem vestida, elegante. Era todo um evento, né? Receber alguém ou partir para algum lugar diferente. Então no tempo que ainda existia trem, no tempo que eles ainda existia usavam trem. para... Sim, se fazia muitas coisas. Depois, quando a estação foi ficando mais abandonada, a gente ainda vinha aqui fazer as fotos, algumas atividades da escola. Escuta, essas paredes grossas, ela tem alguma função estrutural ou é mais para desenho? Como é que é? Não, sem dúvida ela tem uma função estrutural. Antigamente não se construíam com construções de concreto, armado, pilares, vigas, era tudo à base dos blocos de forma geral, então de fato as paredes elas têm uma espessura mais significativa. Isso é tijolo. Isso é tijolo, essencialmente tijolo. A base, vocês já viram como que é? Tem pedra? Como que é? Com certeza tem pedra, dá para ver aqui por fora até. É que agora elas estão pintadas, mas a gente tem uma base de pedras em toda essa fundação. E ali seria também, você não sabe, né? Esse é um pilar metálico, desce a parede, né? Onde desce a parede, provavelmente deve ter por baixo uma super fundação, né? De pedra também deve ser. Sim. Imagino que algo parecido com isso, parecido com o piso da cidade de forma geral. Bom, e a gente está numa cidade que se chama Itararé, Ita é pedra, então pedra que não nos falta. E né, quando a gente nomeia a nossa estação de Canyons Paulista, a gente também está fazendo referência a essa geomorfologia da nossa região. Então temos pedra sim com muito orgulho. O telhado não é o original? Não, esse telhado nem seguramente esse, nem não aquele. é mais. Com certeza não também. Devem ser telhados que foram trocados. É comum que a arquitetura exija uma manutenção. Então, de tempo em tempo, os materiais têm o seu desgaste e precisam ser trocados. O que a gente busca do ponto de vista do restauro é ou buscar os mesmos elementos daquele período ou algo que realmente seja notável diferente. Do ponto de vista didático, o que a gente não pode é confundir as pessoas. Que elas achem que aquilo era daquele período quando não era. Então, o trabalho sempre do restaurador é chamar a atenção. Isso sim é do período? Ah, não, isso sim a gente teve que depois fazer, né, recuperar de outra forma. Mas isso tem que ser explicado pelo guia, às vezes, porque um leigo vai olhar e não vai entender, né? Sim, sim. Muitas vezes, quando tem um projeto de restauro, até existem placas, sinalizações para educar o visitante, para ele saber o que era daquele período. No caso aqui, a gente está falando de 1909, que é a data de inauguração da estação. Esquecemos de falar a data, né? Então, a gente está com o Parque Ferroviário esse ano, em abril, completou 116 anos.
E a nossa meta é que agora, quando ele complete 120, a gente consiga realmente ter aí o nosso projeto implementado. É o nosso sonho super ambicioso, junto aí as metas, né, da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente para 2030 conseguir ter aqui esse embrião do que podem ser os municípios pequenos do interior. É algo que orgulhe muito a população, que ela se sinta assim, uau, eu sou de fato de Itararé, ela tem um parque que é muito maravilhoso, onde tinha estação, agora tem uns shows, tem umas coisas acontecendo lá, e tem um Fab Lab, tem vida. Eu vou lá naquele restaurante comer a comida típica, aqui com muito milho legal. crioulo, né? Legal. Então, escuta, geralmente eu deixo para o fim, mas está me ocorrendo agora de se a pessoa gostou de você, do que você está anunciando, né? Como que eles vão te achar? Vamos lá, pessoal. Então, peço muito gentilmente, conheçam o trabalho da Associação Canyons Paulistas. Podem entrar no nosso site. É site? A gente tem um site que se chama www.canyonspaulistas.org, de organização.br. Então, somos uma associação sem fins lucrativos. A gente tem também um Instagram, que se chama @canyonspaulistas, com S. Não confundir com a região turística dos Canyons Paulista, que também tem seu perfil, e são nossos parceiros. Trabalhamos muito juntos. Eles numa frente mais do turismo e a gente numa frente de preservação dos patrimônios naturais e culturais. Legal. O Canyons Paulista está no turismo, vamos dizer, ecológico, de aventura, é isso? A gente também trabalha junto com eles, temos muitas parcerias. Tá certo. Você falou que tem um galpão lá para trás e tem um outro atrás do circo, né? Quer ver? Será que a gente vai lá ou é muito... Eu acho que... Você tem imagem para mostrar depois? Eu posso te mandar um monte de material, Eu acho Chico. que é legal mostrar a imagem, porque vai ficar longe para a gente ir lá e acho por causa que sim. do tempo, acho que se você né? fizer uma tomadinha aqui que pega esses três, vai ficar bem bonita. E aí eu te mando tudo que eu tenho, pode colocar lá. Talvez para as filmagens fique bonitinho mostrar essa coisa das torres, né? A rede de viação Paraná-Santa Catarina, e ali o outro da Sorocabana. A rede Sorocabana, eu acho que tinha uma estação lá em São Paulo, né? E eu acho que tinha 2 estações em São Paulo de trem. Sim, a Estação da Luz e a Júlio Prestes. A Estação da Luz. Se eu não me engano, a Sorocabana chegava na Júlio Prestes, onde hoje é a Sala São Paulo. Isso, acho que é lá mesmo, E o que levava essa linha até o Uruguai, de São Paulo ia até Montevidéu, é isso? Eu não sei exatamente. Chamava linha de viação Itararé Uruguai. Suponho eu que chegava na capital do país. Você ficou tão empolgada de sua cidade ser ligada com o Uruguai, você nem procurei. Eu poderia chegar na Itararézinha do Uruguai, que eu estaria super feliz também, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? A ferrovia, ela segue exatamente o mesmo desenho dos tropeiros. Então, como as mulas elas eram criadas no Rio Grande do Sul, essa linha vai seguindo o mesmo desenho e que é muito bonito pensar. Então ela trazia mula de lá? Teve uma época? Cargas de todos os tipos e depois, enfim, como a economia vai mudando, passam a ser outros os bens. Mas em alguma medida ela segue exatamente o mesmo desenho. O que é lindo de pensar é que também os tropeiros, eles seguem os desenhos dos indígenas, que são os grandes conhecedores dos territórios, e eram eles quem descobriam essas trilhas, e que eram trilhas, de uma forma geral, num ambiente mais do cerrado, porque a Mata Atlântica é muito densa, abundante, e o cerrado é algo mais fácil de percorrer por ali com as suas árvores mais retorcidas, uma vegetação mais rala. Legal. Então você não sabe o que eles traziam? Eu não sei. Sei que era muito as carnes de forma geral. Tá. Pode ser. Quando os tropeiros eles traziam as mulas vivas. Já no período da ferrovia vinha muita carne e aí já imagino que depois de um beneficiamento. E quando que acabou esse aqui? Encerrou, fechou as portas e como é que foi isso aí? Então, o Brasil depois de Juscelino Kubitschek, ele investiu num sistema de rodovias. Toda a nossa mobilidade hoje no Brasil, infelizmente, ela está baseada no carro e no caminhão. Isso nos traz problemas gigantescos, porque o Brasil é um país de um tamanho colossal, a gente é um continente e a gente deveria ter muitas formas de transporte. Então a questão da gente é combinar. Seria muito legal se a gente tivesse ferrovia, hidrovia, se a gente tivesse rodovia e essas coisas muito bem conectadas, né? Então há um abandono da ferrovia
para que a gente criasse um sistema de rodovia que naquele momento se considerava o mais moderno, e a gente também queria ser um país com uma indústria metalúrgica de produção de carros muito potentes. Então o Brasil abandona um sistema extremamente eficaz, inteligente, econômico, ecologicamente correto. E que estava funcionando, que estava funcionando muito bem. E é um exemplo que sem precedentes, porque outros países no mundo mantiveram as suas ferrovias, e inclusive estão crescendo as suas ferrovias cada vez mais, e a gente cada vez mais amplia as rodovias, o que é algo muito estúpido, porque às vezes você tem filas e filas de caminhão que parecem um trem, poderiam ser poderia ser um trem que está passando por ali, para levar, por exemplo, areia, cimento, pedras, toras de madeira, como é o caso da nossa região com tanta silvicultura. O transporte ferroviário é bastante mais inteligente. Então, se ele tivesse ainda conectado a portos fluviais junto aos rios e às represas, então seria demais. Legal. Você quer mostrar lá embaixo? Você tinha pensado, é isso? A gente pode talvez olhar a estação de frente e aí fazer uma tomadinha junto com a água. E aí, isso nem precisa para o documentário, eu acho. Mas com... Esse documentário que vocês fizeram está liberado? Vou te contar então. A gente tem uma lei muito importante no Brasil, que são as leis de incentivo à cultura. Entre elas a gente tem a Aldir Blanc, que recentemente virou um projeto contínuo de lei para incentivo à cultura. E tivemos a lei Paulo Gustavo, que homenageia aquele ator incrível que faleceu de Covid. E a lei Paulo Gustavo era uma lei para incentivar a produção audiovisual. Então a Prefeitura de Itararé, recebendo recursos de Brasília, criou um edital para apoiar projetos audiovisual, e a gente fez um documentário que se chama Patrimônio Cultural dos Cânions Paulistas. Um dos projetos que está lá representados, mostrados, entrevistados, é o projeto aqui do Parque Ferroviário, mas a gente tem outros também, como a Barreira, que a gente gostaria muito de te levar lá. Lá já está implementado o projeto lá? Não, lá não. Não. Lá é um lugar lindo que a gente ainda não fez um projeto para lá, a gente só sonha por enquanto. E a gente em Itararé, nesse documentário, falou também do Quilombo, Fazenda Silvério. Temos aqui então uma comunidade toda, descendentes de ex-escravos que estavam mais aqui ao norte de Itararé, que depois vêm e se estabelecem nessa região. Então, a gente tem lá famílias lindas, incríveis, com quem a gente trabalha também, faz muito projeto. Ah, é? Uhum. Legal. Isso aí eu não estava sabendo. E sabe, Chico, quando a gente voltou para cá, é até muito curioso, porque um dia a gente fez um evento aqui de aniversário do Parque Ferroviário, 113 anos, e nesse dia vieram aqui participar do evento indígenas das aldeias lá de Barão de Antonina, os Tchondaros e a aldeia Quaruguá. E aí, quando eu conheci o vice-cacique da aldeia Tchondaros, eu falei para ele: me usa, eu quero ser sua arquiteta, me chama. Aí ele: é mesmo? Vamos fazer um centro cultural na minha aldeia. Então, juntos, a gente fez um projeto participativo de um centro cultural para a aldeia dos Tchondaros. Ainda a gente não conseguiu realizar. Acho que a gente foi muito megalomaníaco, fez uma coisa gigantesca que depois ficou cara demais, mas isso ainda vai dar certo. E aí foi bonito, porque convivendo com a aldeia deles, depois com as outras 4 aldeias, a gente também começou a conhecer os quilombos aqui da região, os assentamentos de reforma agrária, e viu que ninguém estava pensando as comunidades rurais. Então tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que num Brasil onde Milton Santos já ia falar, uma população tão urbanizada como a nossa, onde mais de 85%, quase já 90% da população brasileira vive na zona urbana, a gente tem uma população muito significativa morando na zona rural também, de quase 30 milhões de pessoas. E num país populoso como o nosso, essa população que mora na zona rural do Brasil é mais ou menos um Canadá, é mais ou menos uma Austrália, só que passando completamente abandonada de política pública, porque a gente finge que a população rural não existe. Então a gente começou a trabalhar muito em comunidades rurais, e foi quando pela Associação Cânions Paulistas, e depois a gente foi convidado para fazer parte da Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista, que é um trabalho lindo que a gente faz com o objetivo de fortalecer empreendimentos rurais, agroecológicos, que trabalham com produtos orgânicos, com famílias de agricultores familiar. E aí foi quando a gente conheceu muitos amigos, como que você já entrevistou lá em Angatuba e Campina do Monte Alegre, que tem ali uma trajetória muito potente, que eu falo para eles: vocês são os nossos exemplos aí em turismo rural, vocês têm coisas tão lindas sendo produzidas. Então a gente tem trabalhado aí na rede nos últimos anos
com essa questão aí da gente fortalecer as comunidades rurais via os negócios que eles têm lá. Escuta, ali entrando no Instagram, Canyons Paulista, vai ter uma Linktree Vai achar para a essa rede turma toda sociotécnica. que você está falando. Vai Tá. achar lá e vai ver o trabalho que a gente está fazendo. E aí vocês vão reconhecer vários personagens que já participaram aí dos Que episódios legal. do Chico Ah, Abelha. e a rede vai se formando, É olha demais, só. é Gente, lindo E isso. essa rede, eu preciso falar, se forma a revelia. Eu não tenho um planejamento para isso, mas eu acho que deve existir uma intenção, né, do meu ser e que acaba encontrando. E é muito lindo, porque agora, Chico, você é o homem mais famoso da região. Por onde você Que vai, doido. nos grupos WhatsApp, fica assim, o Chico Abelha passou por aqui, é uma comoção municipal, é algo muito lindo. Eu tenho que te agradecer por essa esperança que você está trazendo para todos nós. Legal. Porque, no fundo, a gente, como uma população que se sente tão esquecida do ponto de vista histórico, tem alguém como você que vem para cá, se interessa pela nossa história, a gente fica super honrado. Nossa, que responsa que eu me dei. Ah, Vamos lá, que vamos lá. oportunidade. Mas eu peguei, tô na missão. Porque eu já tentei fugir várias vezes, né? Você sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas? Eu acho isso terrível, né? Mas ao mesmo tempo, está acontecendo comigo e eu reconheço que eu tenho uma responsabilidade. Não dá para fugir dela, né? E eu tô aprendendo agora também sobre essa troca. Que cada pessoa que você entrevista também algo tá entrando também em você. Então você dá oportunidade para a gente falar das nossas obsessões. Eu tô aqui hoje falando do meu vício. Eu sou viciada Claro. para que isso aqui seja algo potentíssimo. Mas esse é o meu jeito, né? Eu acho que de pegar os sonhos, os desejos, as ações individuais e de repente elas se conectarem através daquilo da visibilidade que eu dou para elas, né? Sim, então agora você tem um canal que é uma verdadeira biblioteca de pérolas, né? É isso. Você sabe que eu acho que quando eu comecei a fazer os vídeos, né, quando eu tive a ideia de fazer os vídeos, eu ia falar, o meu canal ia ser Estrelas da Mantiqueira. Olha. Mas agora é Estrelas do Planeta Terra. Que demais. Ou do universo. Que demais. Porque são essas pérolas, né? Porque eu gosto de mostrar aqueles que não têm visibilidade, aqueles anônimos mesmo. Sim. Mesmo que seja pessoa estudada, igual você, mas que tem um sonho lindo, né? Que Sim. eu acho que precisa... E que inclui, né? Um sonho que inclui. E a gente precisa de muito aliado, Chico. Cada vez mais eu tenho certeza que a gente não faz nada minimamente relevante se não for em grupo. E foi por isso que a gente fez a associação, por isso que a gente está na rede sociotécnica, por isso que a gente está se ampliando enquanto rede, porque temos que pegar todos nós, as minorias, para que juntos a gente se veja como maioria. É isso. Pronto, falamos tudo, vamos lá. Nós vamos descer ou vamos ali? Acho que não precisamos também. O que é essa regiãozinha? Então, esse córrego do Prata, Tá né, encanado? onde nossa cidade, parte dele está descoberta. A gente pode ir lá se você quiser, mas é um acho que não córrego precisa. meio poluído. Mas aqui tem essa um pouco panorâmica da estação, como ela é vista pela cidade, né? Então quem está na cidade vê também a estação e esse é um visual que a gente quer muito preservar para sempre, né? Como também preservar Sim, a é imagem, incrível que assim. essa área não tenha sido ocupada ainda, né? Isso foi uma chance boa. Isso porque aqui ainda pertence à União, isso ainda pertence ao Brasil. Então todo o acervo ferroviário do Brasil, ele foi incorporado à Secretaria do Patrimônio da União e os municípios foram a pouco solicitando as posses deles. É um processo lento e talvez por isso ainda não foi ocupado. A burocracia é ao nosso lado agora. Às vezes a burocracia nos ajuda a preservar, porque o que a gente quer para cá é realmente manter toda essa história, entendendo que a gente precisa preservar essa história para ter um futuro que seja muito incrível, porque senão vai ser um futuro onde a gente é sem raiz, ele é tão fraco, tão frágil, né? Quando a gente perde os caminhos que nos trouxeram até onde estamos hoje. Isso aí. Vamos lá no registro? Vamos lá. É registro ou não? Eu estava pensando, se você topar, a gente tem que ver com a nossa amiga se a gente ela? poderia te levar na Barreira, mas dependendo da programação de vocês, a Barreira é um lugar muito lindo para vocês irem no final da tarde para ver a Revoada das Andorinhas. Alguém te falou sobre isso já? Já falou que tem todos os dias? Todos os dias no pôr do sol. Não, se a gente não for, eu boto uma cena que alguém deve ter gravado. Tá, a gente tem também umas cenas. Porque são aqueles andoriões que habitam as cachoeiras, é isso? Que eles vão entrando
depois e vão se escondendo nas fendas. Eles têm ninho ali, eles fazem ninho. É incrível, eles são mais ou menos uns morcegos. Parece morcego, é isso mesmo. E a coisa é muito legal, porque... É o pôr do sol e eles chegando, as andorinhas chegando. Eles ficam por aí, em deriva, durante o dia, e aí vai chegando à noite, você vai vendo aquelas nuvens de andorinhas que formam aqueles desenhos de arrepiar, e aí depois eles começam como mísseis, entrando ali no Parque Ecológico da Barreira, nas suas fendas. E o que é esse lugar? Ele é um lugar por onde passa então o rio Itararé, em vários meandros, não é um só, tem uns contornos, Nossa, deve meio ser lindo. entre rochas e cavernas. E a barreira é como se fosse um queijão suíço, então ela é uma rocha, às vezes tem uns buracos, tem que andar lá meio que olhando onde você está pisando, porque tem várias fendas que te levam umas caverninhas, a umas cachoeiras, é um lugar muito mágico. Tem até uma história de uma santa que está dentro de uma das caverninhas lá, que ninguém sabe como a santa chegou lá num lugar alto, meio isolado. É uma imagem da santa? Tem uma imagem de uma santa que... Não, a grande mística por trás dela é que ninguém sabe quem conseguiu levar a santa até onde ela está, porque é um lugar meio sinistrão, com uma água, com uma caverna. E também na Barreira, por ser divisa dos estados, foi um lugar de conflito durante a batalha que não houve, em 1930, quando as tropas getulistas elas subiam para cá e se preparavam para uma grande guerra com o estado, né, com o exército oficial brasileiro do estado de São Paulo e de Minas. Só que naquele mesmo instante, lá em Brasília, havia uma movimentação política. Não, Rio de Janeiro. Perdão, Rio de Janeiro. A gente vicia com isso. Perfeito. É que você não tinha nascido ainda. Nossa, mas a gente acha que Brasília foi eternamente a capital do Brasil. Mas naquele momento havia então uma organização a nível Rio de Janeiro para que o Getúlio assumisse como presidente do Brasil. Tanto que tem umas fotos do Getúlio aqui, depois a gente manda para vocês, do Getúlio com as tropas dele, nesse momento onde ele chega para cá e é o momento onde ele se transforma presidente logo na sequência. Olha só. Então você vai me mandar essas imagens? Te mando tudo. Legal, beleza. Eu acho que então a gente não precisa ir na Barreira. Tá bom. E não sei, eu acho que já está de bom tamanho a nossa conversa. A gente conseguiu encontrar um espaço aqui para transmitir o trabalho de vocês. Perfeito. E não sei, a gente ia em algum outro lugar? Não, era lá mesmo. Eu acho que agora você vai num lugar muito legal, que é conhecer o artesão Seu Aristides, que trabalha com a palha do milho. Que é um costume aqui muito típico, que ao meu ver vem da imigração polonesa. Ah, é? Eu acredito que sim, porque lá em Curitiba essas técnicas de manejo com palha para fazer artesanato eram muito vinculadas à Polônia. Imagino que aqui também, mas o Seu Aristides vai saber explicar muito melhor que eu. Até uma curiosidade, com quem que ele aprendeu, quem que ensinou para quem que ele aprendeu. Deixa que eu pergunto. Sim. Legal. Carol, obrigado. Então foi muito bom te conhecer. Você falou que eu animo as pessoas, mas você também é muito entusiasmada e a sua visão assim também anima a gente. Obrigada. E acredito que todo mundo que vai assistir vai pegar carona nessa sua energia. Muito obrigada. Obrigado. Até logo. Vamos botar a nossa foto aqui. É nóis. Valeu. Obrigado. Chico, obrigada mesmo.